Você teve a chance de assistir? Eu assisti tudo. Eu assisti tudo. Fiquei acordado até tarde da noite. Ok, muito tarde da noite, assistindo. Extraordinário. Quero dizer, em uma escala, isso supera tudo o que já vi. E outra coisa, bem, mencionamos isso no programa, mas a precisão absoluta, a marcha impecável dos soldados chineses, está além de qualquer coisa que você encontrará em outro lugar, eu acho. Talvez os norte-coreanos consigam fazer isso, mas mais ninguém consegue. E bem, não sou militar, mas muitos militares já me disseram que você pode saber muito sobre um exército e sobre o moral desse exército, pela forma como os soldados marcham. E bem, lá estava isso. Sim. Qual é a sua impressão geral? Eu sei, você sabe, eu não sou uma pessoa militar e você sempre diz que também não é, mas só pelas pequenas coisas que li, depois do desfile militar, as pessoas estão comentando sobre alguns dos equipamentos, sabe, as armas que foram mostradas lá. Bem, minha impressão é que ainda é muito focado na defesa. Então, por exemplo, eles falaram bastante sobre essa série Ipsjuta, que é um míssil hipersônico antinavio. Pelo nome, parece para mim que é defensivo, certo? É antinavio. Então, se você tem navios, acho que incluindo porta-aviões, circulando ao redor da China, então os mísseis YJ seriam os que iriam mirar nisso. Sim, enquanto você não enviar navios para provocar a China, você deve ficar bem. Você não deveria ter medo dessas armas, certo? Se forem defensivas. Bem, isso está absolutamente certo. Quero dizer, isso parece óbvio, é algo que nem precisaria ser dito, eu diria. E isso é totalmente verdadeiro. Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas sobre isso. Se estamos falando sobre Taiwan, e grande parte dessa conversa sobre a agressividade chinesa sempre começa a partir de discussões sobre Taiwan, o que sempre lembro às pessoas no Ocidente é que o Ocidente reconhece que Taiwan faz parte da China. A agressividade de que as pessoas falam é a agressividade de alguns no Ocidente em tentar separar Taiwan da China. Então, mesmo em relação a Taiwan, quaisquer medidas tomadas pela China são uma proteção de seu território reconhecido internacionalmente, o que, por definição, as torna defensivas. Sim. E além disso, as pessoas nunca mencionam que Taiwan, na verdade, não existe como uma entidade. Se você quiser afirmar que é um país, o nome, a própria Constituição de Taiwan o chama de República da China. E, na própria Constituição deles, a República da China deveria abranger tanto o continente quanto Taiwan. Bem, certeza, Thad. Então ninguém nem fala sobre isso. Eles sempre dizem Taiwan, fazendo parecer que é algum tipo de país. Nunca existiu um país chamado Taiwan. Taiwan, você sabe, por um tempo foi ocupada pelos holandeses e depois pelos japoneses, mas na maior parte do tempo sempre fez parte da China, inclusive hoje. Se você não quer reconhecer a República da China, o que isso significa? Se você reconhece Taiwan como um país, ainda assim se chama República da China, certo? Absolutamente. Está absolutamente correto. E a propósito, uma vez conheci alguém que era da República da China e a apoiava, uma apoiadora do Kuomintang. Lembro que ela uma vez me mostrou um mapa da China que indicava que a capital, a verdadeira capital da China, segundo essas pessoas, era Nanjing. O mapa mostrava os limites do que essa pessoa considerava ser a República da China, que, é claro, incluía a ilha de Taiwan e todo o território da República Popular da China, e Aliao Starbefore. And by the way, of Mongolia as well. So I mean, it was quite interesting. But Então, quero dizer, foi bastante interessante. Mas o que ela estava expressando, e devo deixar claro que ela tinha ligação com as autoridades, vou chamá-las de autoridades, mas são as autoridades do Kuomintang em Taipei, ela estava expondo o que era, e acredito que ainda seja, na verdade, o território oficial que essa entidade reivindica para si. Então, novamente, as pessoas não estão cientes disso, e isso nunca é discutido.
Mas está aí. Sim. E mesmo na República da China, a chamada Taiwan, o parlamento deles, na verdade, tem representantes de diferentes províncias da China. Eu conheço alguém, a mãe de uma amiga minha, tem um amigo cujo pai é o representante de Henan, por exemplo, nesse parlamento. Bem, outra coisa sobre a qual eles nunca falam, e como você sabe, eu tenho grande interesse na cultura chinesa e na pintura chinesa, é que, claro, essas pessoas agora dizem que não fazem mais parte da China e que não tem mais nada a ver com a China. Então, por que não devolvem todos os tesouros do Museu do Palácio aos seus donos originais na China? Eu nunca, jamais ouvi eles fazerem isso ou alguém sequer sugerir isso. Mas eu acharia que isso é absolutamente óbvio, porque nesse caso não pertence a eles. Ponto final. Sim, eles roubaram. Sim, eles roubaram o continente. Eles roubaram, exatamente. Roubaram. Eles deveriam devolver, mas não fazem isso, né? Não, não, não. Agora, Trump teve algumas reações interessantes a tudo isso. Veja o que ele postou em sua Truth Social. Ele disse: a grande questão a ser respondida é se o presidente Xi da China vai mencionar a enorme quantidade de apoio e sangue que os Estados Unidos da América deram à China para ajudar a garantir sua liberdade de um invasor estrangeiro muito hostil. Muitos americanos morreram na busca da China por vitória e glória. Espero que eles sejam devidamente homenageados e lembrados por sua coragem e sacrifício. Que o presidente Xi e o maravilhoso povo da China tenham um grande e duradouro dia de celebração. Por favor, envie minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. E a time de Trump? Acredita-se de raiva e sarcasmo. Você não acha que ela tem que buscar? Bem, ele está extremamente ciumento. Quero dizer, ele está absolutamente ciumento. E vou te dizer mais uma coisa. Claro, estamos falando do desfile na China. E posso dizer, a escala do evento foi incrivelmente impressionante em todos os aspectos. Mencionei os soldados marchando, a forma como marcharam. Bem, compare isso com o desfile que Donald Trump organizou em Washington algumas semanas atrás e você vê um contraste quase doloroso. Não consigo deixar de pensar que Trump, que se importa com essas coisas, deve ter sentido isso de forma aguda. Agora, quanto à postagem no Truth Social, quero dizer, é absurda e de fato ofensiva em tantos níveis que eu realmente não sei por onde começar. Quero dizer, sabe, temos ouvido falar sobre a guerra americana contra o Japão. Quero dizer, quando é que paramos de ouvir sobre isso? Quando é que os americanos param de falar sobre isso? Quando é que paramos de ver filmes sendo feitos sobre isso? Estão por toda parte no mundo. Quando no Ocidente, falamos sobre o papel da China na guerra. Quase nunca. Nunca. Posso te dizer, entre pessoas britânicas instruídas, entre meus amigos, duvido que haja um em 50 que saiba que a China não foi apenas uma aliada, mas uma aliada fundamental. But a key ally. It is a totally É uma história totalmente esquecida. Então, para um presidente americano que sabe perfeitamente bem que nos Estados Unidos, bem, eu não disse ninguém, mas muito poucas pessoas nos Estados Unidos reconhecem a contribuição da China, na qual o povo chinês pagou um preço de dezenas de milhões. Para um presidente dos Estados Unidos dizer que a China deveria gastar todo o seu tempo e energia reconhecendo a vitória americana, pela qual a América pagou um preço de centenas de milhares. Quero dizer, isso é simplesmente absurdo. Quero dizer, isso mostra o quão completamente fora da realidade ele está. E bem, acho que as pessoas na China já estão experientes demais em lidar com os americanos para ficarem irritadas com isso. Eles devem saber, devem estar cientes de que é isso que os americanos fazem, mas é ridículo e objetivamente ofensivo também. Bem, há vários pontos. Um deles é que Xi Jinping fez um discurso durante o desfile. Ele disse o seguinte:
expressamos nossa sincera gratidão aos governos estrangeiros e amigos internacionais que apoiaram e ajudaram o povo chinês a resistir à agressão. Então ele agradeceu a todos, não foi só aos Estados Unidos. Os soviéticos também fizeram muito e acho que a Grã-Bretanha também participou. Portanto, houve muitos países que eram contra os japoneses. E a China realmente convidou os Flying Tigers, sabe, aqueles pilotos que eram mercenários, mas lutaram apoiando a China na luta contra os japoneses e alguns deles morreram. Então a China sempre os convida para os aniversários, eles e seus descendentes, suas famílias. Desta vez não foi diferente, eles foram convidados a participar desse desfile. Então não é como se a China tivesse esquecido dessas pessoas. Eles também convidaram os pilotos russos que foram mortos e suas famílias. Mas aqui está a questão. Ontem, 2 de setembro, é a data oficial do fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, se os Estados Unidos acham que contribuíram tanto, de forma tão tremenda, ou talvez os Estados Unidos até possam afirmar que foram eles que derrotaram os nazistas e os fascistas, não há absolutamente nenhuma comemoração disso. Então, antes de julgar a China por lembrar disso, será que o próprio Donald Trump se lembra que os Estados Unidos lutaram contra os japoneses, os fascistas, os nazistas? Os Estados Unidos não fazem nada para lembrar de todos esses heróis que lutaram contra o Japão, certo? Não, quero dizer, os americanos obviamente produzem muitos filmes sobre isso e todo tipo de coisa. Existem filmes de Hollywood e tudo mais, que aliás, são muito focados no lado americano da guerra. Mas você está absolutamente certo. Se estamos falando sobre a guerra real, a verdadeira guerra que realmente foi travada, a Segunda Guerra Mundial, os americanos, em sua maioria, não sabem nada sobre ela. Quero dizer, a compreensão deles é formada principalmente, como eu disse, por filmes e cinema. Obviamente existem acadêmicos. Há muitos estudos acadêmicos nos Estados Unidos sobre a Segunda Guerra Mundial. Alguns são muito bons, aliás, porque, você sabe, eu era historiador. Mas a maioria do povo americano certamente não é educada sobre isso. E se eu puder acrescentar algo, aliás, como alguém que costumava ter interações bastante extensas com os assumês e viajava para lá, sempre percebi que quando se trata de guerras, a guerra que os americanos mais comemoravam quando eu ia para lá, de longe, não era nem a Segunda Guerra Mundial. Era, na verdade, a própria guerra civil deles, dos anos 1860. Lembro de notar, quando ia a livrarias americanas, que havia prateleira após prateleira de livros sobre o que aconteceu nos anos 1860, e muito menos sobre a Segunda Guerra Mundial. E a maior parte disso seria, aliás, sobre a guerra na Europa, o que eu suspeito que deve ter sido doloroso para alguns veteranos americanos. Mas a guerra contra o Japão realmente não foi muito abordada. Bem, isso foi há algum tempo. Não volto aos Estados Unidos há muitos anos, então é claro que isso pode ter mudado. Mas certamente os americanos, como você disse corretamente, não comemoram a verdadeira vitória na Segunda Guerra Mundial, que é a do dia 2 de setembro. Nós também não fazemos isso na Grã-Bretanha, aliás. Sim, exatamente. Não é estranho? Como você disse, em Hollywood eles sempre retratam os soldados americanos como muito corajosos, sabe, lutando aqui e ali para manter a paz mundial e resgatar todo mundo, o herói. Ao mesmo tempo, acho que por causa da geopolítica, agora eles querem se alinhar com o Japão para enfrentar a China, então meio que não querem falar muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Não é recente. Dia 15 de agosto é o aniversário, o 80º aniversário, de quando os estadunidenses lançaram a bomba atômica em Hiroshima. Então perguntaram ao porta-voz do Departamento de Estado sobre isso. Você tem algo a dizer sobre isso? Foi isso que ela disse, Tammy Bruce. Ela disse: há 80 anos, os Estados Unidos e o Japão encerraram uma guerra devastadora no Pacífico. Durante esses 80 anos, os Estados Unidos e o Japão, no entanto, têm estado lado a lado para salvaguardar a paz e a prosperidade no Pacífico.
Agora, eu entendo que ela está tentando não dizer muitas coisas que possam ofender o Japão, mas a Embaixada dos Estados Unidos na China traduziu isso para o chinês. Havia muito mais coisas que ela disse, algumas delas bem ofensivas, e postou nas redes sociais. Muitas pessoas na China se sentiram ofendidas com isso. As pessoas ficaram irritadas porque parecia que eles eram aliados contra as coisas ruins da Segunda Guerra Mundial, quase como se estivessem juntos lutando. Yes. Well, that is absolutely correct. I mean, Bem, isso está absolutamente correto. Quero dizer, a perspectiva americana hoje sobre o Japão é que é um bom país, basicamente, sabe, está do nosso lado. E eles realmente não querem falar sobre os fatos. Quando falam sobre o Japão, quando discutem a guerra com o Japão, tudo gira em torno de Pearl Harbor, o fato de que os japoneses atacaram Pearl Harbor. Todas as outras coisas que os japoneses estavam fazendo, principalmente na China, mas também em outros lugares, não são assuntos sobre os quais os americanos falam muito. Quero dizer novamente, se você está falando sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial no Oriente, há uma enorme quantidade de livros americanos sobre Pearl Harbor. Mas livros sobre a guerra na China, bem, eles existem, mas são principalmente obras acadêmicas lidas principalmente por pessoas que fazem disso seu trabalho. Estudar história. Isso não chega à população em geral. O motivo disso, claro, é porque os americanos não querem falar sobre a Segunda Guerra Mundial como ela realmente foi travada. Se falassem, se tornaria inevitável reconhecer que os dois países que mais contribuíram para a vitória na Segunda Guerra Mundial foram a União Soviética e a China. Foram esses países que realmente fizeram o trabalho pesado. Foram esses países que derrotaram os alemães na Europa e os japoneses, porque, como já discutimos em vários programas, a maior parte do exército japonês durante a Guerra no Pacífico estava lutando contra a China e não contra os Estados Unidos, de longe. E foi lá que ocorreu, de longe, o maior número de baixas militares japonesas, um fato que pouquíssimas pessoas reconhecem. Agora, devo dizer que quando Xi Jinping se encontrou com Putin, acho muito interessante que ele tenha realmente falado sobre o fato de que eles eram os dois países que carregaram o maior fardo. E até certo ponto, acho que ele também está dizendo aos russos: bem, vocês sabem, por favor, lembrem-se de que nós também tivemos um papel aqui. Porque é justo dizer que no período soviético, os soviéticos também minimizaram o papel da China. Eles não fazem mais isso. Quero dizer, estou razoavelmente bem informado sobre isso. E nos últimos 10 anos, houve um esforço contínuo na Rússia para educar os russos sobre o papel da China na Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, eu achei que havia algo mais aqui também, que é o fato de Xi Jinping não estar apenas dizendo que éramos os dois países que lutaram e venceram essa guerra juntos, e que fomos os principais, mas ele está desafiando as distorções da história. Ele também está dizendo que nós, juntos, somos os guardiões da vitória, que derrotamos o militarismo japonês e o fascismo, e que temos uma obrigação com aqueles do nosso povo que fizeram isso antes de nós, de não trair o que eles fizeram. Então é algo baseado na linguagem que posso te dizer imediatamente que os russos entenderiam. É muito interessante a maneira como ele disse isso. Mostra que Xi Jinping pelo menos entende a mente russa muito, muito bem, o que vai aproximar ainda mais os russos da China, porque agora eles sentem que nesse evento mais importante da sua história, e é impossível exagerar o quanto a Segunda Guerra Mundial é importante para a concepção russa do mundo, eles agora entendem que a outra grande nação não era a Grã-Bretanha, não eram os Estados Unidos, mas sim a China. Então esse é um conjunto de comentários muito interessante e muito, muito inteligente. E verdadeiro também, aliás, porque as coisas mais inteligentes são sempre as que são verdadeiras.
Bem, é interessante que agora, se você diz que os soviéticos estão tentando minimizar a China também, podemos dizer que o Ocidente, a Europa em geral, quer minimizar ainda mais toda a região Ásia-Pacífico. Eles querem fazer da Segunda Guerra Mundial algo principalmente sobre a Europa, como se o que acontece na Ásia fosse quase um espetáculo secundário. Você acha que há alguma verdade nisso? Oh, there's no doubt of it, and of course the Soviets did this as well. Now, Não há dúvida sobre isso. E claro, os soviéticos também fizeram isso. Agora, obviamente, durante o período de tensões entre a União Soviética e a China, nas décadas de 60 e 70, isso era, até certo ponto, uma política. Mas outra questão é que isso é compreensível de certa forma, porque muito mais soldados soviéticos lutaram e morreram na Europa do que na Ásia. Mas os soviéticos tiveram um papel a desempenhar na guerra na Ásia. Quero dizer, eles lutaram contra os japoneses, é um fato quase desconhecido, mas eles lutaram contra os japoneses em 1939. Eles também apoiaram a China até certo ponto, nos anos 1930. E em 1945, lançaram uma grande operação na Manchúria, que derrotou os japoneses lá. The Japanese, not the Chinese, the Japanese there. And so this is something that. E isso é algo que, curiosamente, os soviéticos tendiam a minimizar. Agora, é claro, eles estão falando muito mais sobre isso. E, novamente, isso os aproxima ainda mais da China. E Putin disse algo muito, muito interessante. Ele também disse isso em sua entrevista a Xinhua, que se a China não tivesse resistido ao Japão da maneira que resistiu em 1941, se não tivesse travado essa guerra heroica contra o Japão, vai ser uma probabilidade de termos enfrentado o Greg e Moes Franks, por ganhar a uma na Alemanha, e nos CAD. Então, novamente, isso é algo muito, muito interessante. Os russos, no passado, tendiam a minimizar isso, mas agora Putin disse isso. Novamente, é verdade. E é o tipo de coisa que os russos vão entender. Quero dizer, os russos convivem com a história da Segunda Guerra Mundial o tempo todo, e isso fará com que eles sintam que a China foi nossa aliada. Foi uma aliada fundamental. Tornou nossa vitória possível, nossa própria vitória possível. Não apenas nossa vitória, mas nossa sobrevivência como nação possível. Então, dá para ver como tudo isso está se encaixando de maneiras muito, muito interessantes. Palavras muito importantes. E sim, os europeus e americanos querem transformar as partes práticas da guerra em um espetáculo secundário. Com certeza. Os britânicos. Com certeza. Com certeza. Eles realmente participaram, mesmo tendo presença no Extremo Oriente também. Mas falam cada vez menos sobre isso. É a guerra na Europa que realmente importa. É a guerra na Europa que, quero dizer, transformaram Churchill nessa figura titânica, e com ele tudo gira em torno da Europa. E claro, para franceses e alemães também tudo gira em torno da Europa, e a guerra é travada na Europa. E claro, os soviéticos também tiveram um papel, não podemos simplesmente ignorar isso. E os chineses eles sequer estavam envolvidos. Na verdade, é terrível. É terrível que isso aconteça. Preciso dizer mais uma coisa. Aliás, e isso não é só sobre as celebrações em Pequim, que foram extraordinárias, mas também sobre a reunião da OCS em Tianjin. E estou fazendo este programa, tendo acabado de conversar, e fazer um programa com o professor Sachs, professor Jeffrey Sachs. E ele disse muitas coisas muito interessantes, aliás, e vamos falar sobre elas e sobre a China, a Índia e muitas outras coisas. Mas enquanto ele falava, e a partir do que ele dizia, realmente me chamou a atenção que uma das coisas sobre todas essas reuniões na China era que a China, seu povo, seu governo e os outros líderes que foram à China estão vivendo no século XXI. Na Europa, ainda estamos vivendo no século XX. Nossas concepções de economia, de política, do que importa nas relações internacionais ainda são totalmente do século XX. Ainda estamos falando sobre movimentar tropas. Posso dizer uma coisa? Quero dizer, quando você viu isso? Isso é só o exército chinês desfilando. Eu estava com o exército chinês.
É apenas aquela fração do exército chinês que estava desfilando pela Avenida Chang'an e na Praça Tiananmen. Quero dizer, o que vimos provavelmente era maior do que todos os exércitos europeus juntos hoje em dia. Quero dizer, o exército britânico. Eu tinha ouvido que eles têm 40 tanques operacionais. Fui corrigido. O número real é 25. Quantos tanques você viu em exibição nisso, sabe? Mas ainda falamos sobre isso como se fôssemos países grandes e importantes. Como se fôssemos grandes potências. Como se fosse na Europa que tudo realmente acontece, onde tudo importa. Ainda vamos lutar as guerras nos antigos campos de batalha. Estamos presos em um mundo que já acabou, ou pelo menos está recuando. E o mesmo acontece na economia, na tecnologia, na ciência. Quero dizer, ainda estamos focados nas indústrias e tecnologias do passado. Uma das coisas que pela primeira vez realmente chamou a atenção na Grã-Bretanha foi que a China construiu uma ponte de rodovia na maior altitude já registrada. É uma conquista de engenharia incrível. E as pessoas notaram que a China fez isso em menos tempo do que a Grã-Bretanha leva para construir um desvio rodoviário em uma de suas próprias cidades. Novamente, o contraste. Mas nossos líderes simplesmente não percebem isso. But our leaders just don't get this. They still behave as if we're living in the world of 19... Eles ainda se comportam como se estivéssemos vivendo no mundo de 1960, ou melhor, de 1970, e como se a política para eles fosse toda construída em torno disso. E isso foi o que mais me chamou a atenção nessas reuniões em Tianjin e em Pequim, nas celebrações em Pequim. A confiança, a sensação de novidade, a energia. E em contraste, nós na Europa, agora parecemos tão ultrapassados e envelhecidos, nos agarrando às estratégias e políticas do passado. E, novamente, isso ficou muito claro naquela discussão, ouvindo o professor Sachs. E eu pensei sobre isso. E como disse, acabei de sair desse programa, por isso estou trazendo esse assunto agora. Agora, antes de falarmos mais sobre a OCS, mais uma coisa. No tweet do Trump, ele falou sobre a China conspirando com a Rússia e Kim Jong-un contra os Estados Unidos. Então, a Rússia, resmungando, já respondeu dizendo: a Rússia não está tramando contra os Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos agora estão falando sobre mais sanções, certo? Contra a Rússia e contra o Irã. Então, para mim, não é que esses países estejam se unindo para tramar algo. Sim, eles estão conversando sobre como resistir, mas não é uma conspiração contra os Estados Unidos. Eles simplesmente precisam sobreviver. Eles precisam se defender. Então, eles precisam encontrar maneiras de lidar com toda essa besteira. Sanções, tarifas e todas essas ações hostis intermináveis contra esses países. Você não acha que eles precisam? Você está absolutamente certo. Eu percebo novamente muito essa visão americana. Se chineses, russos, norte-coreanos e todos esses outros países se reúnem e celebram uma vitória, uma grande vitória, um grande evento, ou se fazem conferências, é sempre sobre os americanos. Eles estão se reunindo para falar sobre os americanos. Sempre. Tudo para os americanos gira em torno deles mesmos. Eles ainda imaginam que o mundo inteiro gira ao redor deles. E que sabe, Xi Jinping e Vladimir Putin não têm nada mais para conversar, além de como vão prejudicar os americanos de alguma forma. Quero dizer, é absurdo. É absolutamente, absolutamente ridículo. E claro, é exatamente isso que os americanos vão fazer. Eles vão impor mais sanções e vão impor mais tarifas. O que eu sempre digo para vocês, que tudo com os americanos sempre acaba, no final das contas, em China. Trump tem essa reunião com Putin. Ele acha que para Putin é nos Estados Unidos que ele está realmente interessado. Ele vai ser um dos nossos. Ele é o líder que vai ser realmente atraído pelos Estados Unidos. Nós fazemos essa pequena exibição aérea com alguns caças e um bombardeiro. E então, claro, o que Putin faz algumas semanas depois? Como ele sempre disse que faria, ele vai para a China, vai para a OCS, vai para Pequim, participa das celebrações. E Trump fica furioso, porque dá para sentir que é isso. Essa é a raiva.
E claro, isso significa que Putin está me traindo. Ele não está fazendo o que eu quero. Então vou impor sanções, tarifas e outras coisas contra ele. E claro, a China, como novamente Xi Jinping disse tão corretamente, se você quiser nossa ajuda para lidar com isso, estamos aqui para ajudar. E não é só de um lado, não é só a China oferecendo o que pode. A China obviamente também quer ajuda desses países. Quero dizer, ela quer gás, petróleo e todas as outras coisas, grãos e tudo mais. Então, o que os americanos estão fazendo é reunir todo mundo. E é incrível que eles não consigam enxergar isso. Você não acha que secretamente o Trump provavelmente gostaria de estar lá? Bem, é claro. E o que o impede de ir? Well, of course. And what prevents him going? Exactly. What a good thing. Exatamente. Seria ótimo se ele realmente tivesse ido. Você se lembra? Estávamos falando sobre essa possibilidade algumas semanas atrás. O que o impediu de ir? Por que ele não pôde estar lá? Por que ele não pôde se encontrar com Xi e Putin e todos os outros, fechar acordos, abrir o comércio e fazer as coisas avançarem? Novamente, eles não querem estar lá, porque precisam ser o centro do universo. Então, as únicas festas que querem frequentar são as que eles mesmos organizam. Eles não querem ir à festa de outra pessoa. Não querem admitir que a China faz um desfile melhor do que o deles. Quero dizer, é infantil. Mas grande parte do Ocidente hoje é assim. E a propósito, Trump não é o único. Trump is not the only one, by the way. I still find it's incredible that the United States doesn't make. Ainda acho incrível que os Estados Unidos não deem mais importância a todo esse evento. Se os Estados Unidos acreditam que salvaram o mundo da Segunda Guerra Mundial, dos fascistas, dos militaristas, seja lá do que for, por que não dão mais destaque a isso? Os Estados Unidos estão sempre tentando afirmar que são eles que protegem a paz, salvam as pessoas, são os heróis. Desta vez, na Segunda Guerra Mundial, eles fizeram a coisa certa, estavam do lado certo, mas não falam muito sobre isso. Ainda acho isso. É muito estranho. Mas, novamente, tudo se resume às patologias americanas e tudo isso que são muito, muito complicadas e, aliás, muito cansativas. Quero dizer, ter que lidar com um país tão poderoso quanto os Estados Unidos ainda são, que ao mesmo tempo tem todas essas neuroses e patologias, é exaustivo. Imaginar que o único motivo pelo qual todos esses líderes vão a Pequim é para conspirar contra os Estados Unidos diz muito sobre a forma como os americanos, e novamente, para enfatizar, não é só o Trump, enxergam o mundo. To stress, it's not just Trump. Think about the world. Well, there were rumors in China saying that Macron. Bem, havia rumores na China dizendo que o Macron demonstrou interesse em vir. Agora, são apenas rumores, mas na verdade o Macron é esse tipo de pessoa, ele está sempre tentando se destacar de alguma forma. E supostamente o boato é que ele queria ver se era possível conversar com o Putin, sabe, nesse contexto. Então eu acho que pode haver alguma verdade nisso. Não sei. Mas, claro, no fim das contas ele não veio. Podem haver vários motivos. Por um lado, uma vez que o Putin está lá, acho que todos os europeus não têm nenhum interesse em se envolver, e o Macron provavelmente acabou decidindo que isso não era bom. Mas havia rumores só para você saber. Ok. Bem, ele deveria ter ido. Sim, ele deveria ter se encontrado com Putin. Mas quero dizer, ele poderia ter ido e não se encontrado com Putin. Sabe, aliás, eu já mencionei isso, já discuti isso em programas e em uma transmissão ao vivo. É inacreditável que só havia um representante da União Europeia lá, que era o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que, aliás, é um líder incrivelmente corajoso. Mas quero dizer, é incrível, dada a importância da China e do evento que estava sendo celebrado. No mínimo, deveriam ter ido representantes. Não apenas, sabe, funcionários sem importância, mas representantes de alto escalão. Primeiros ministros, presidentes e reis, para essa visita também. E é chocante. Isso mostra, mais uma vez, muito sobre o mundo em que vivemos hoje. Que, sabe, eles não vão. Sim, e o Faisal até deu uma entrevista curta. Ele até disse isso. Ele disse,
Sou contra o nazismo, sou contra o fascismo em todo o mundo, por isso vou a Moscou, vou a Washington DC, venho a Pequim, porque devemos ser contra o nazismo e o fascismo em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. E ele está certo, com certeza sim. Absolutely. Yes. So, sentias-te coordenado-te? He's very brave, yes. Yeah. Ele é muito corajoso, sim. Ok, a SO, no geral, a impressão que tenho quando vejo Putin, Modi e Xi Jinping se encontrando é que eles parecem bem tranquilos. Do you feel like they are pretty relaxed? They kind of enjoy it. I have said this very same thing. Eu já disse exatamente isso em programas. Quero dizer, é novamente um contraste muito interessante. Você vê os líderes ocidentais juntos e todos parecem irritados. Quero dizer, eles sempre parecem irritados. Mesmo quando sorriem, dá para perceber que estão irritados. Veja o Macron e a Meloni, por exemplo. É bastante óbvio que eles não gostam um do outro. Veja quando os europeus se encontram com o Trump. É óbvio que eles não gostam um do outro. Também há tensões entre Ursula von der Leyen e Friedrich Merz. E todo mundo sabe disso. Quando Putin, Xi e Modi estavam juntos, percebe-se uma certa leveza. Eles estão felizes por estarem ali. Conseguem conversar entre si. Percebem que podem conversar como adultos. They find that they can talk to each other as adults. There isn't this constant, having to always be careful what you... Não existe essa constante necessidade de, sabe, sempre ter que tomar cuidado com o que se diz, porque se você falar algo errado, isso pode explodir na sua cara ou algo do tipo. Quero dizer, eles estavam aproveitando as discussões. E eu acho que a Índia está em uma jornada, aliás. Venho dizendo isso há algum tempo. O professor Sachs vem dizendo há mais de um ano que, em breve, a ficha cairia e a Índia decidiria que esse envolvimento com coisas como o Quad foi um erro e que tentaria reparar suas relações com a China. E o Modi acho que dava para perceber. Sempre havia um certo alívio, finalmente por ele estar lá na China, podendo conversar com Xi, podendo conversar com Putin, os três juntos. Como é mesmo? Acho que são os chineses que dizem o dragão, o elefante e o urso. E sabe, dava para ver isso. Agora, a BBC tem feito muitas reportagens sobre isso. Mas como você disse, eles sempre acham que tudo gira em torno do Ocidente, né? Então, os três juntos, eles dizem que fazem um espetáculo para mostrar algum tipo de unidade, mesmo tendo diferenças. É verdade, ainda existem questões de fronteira entre a Índia e a China. E eles também estão sempre tentando dizer que russos e chineses têm uma espécie de aliança de conveniência, sabe? Que isso não vai durar e coisas assim. Eu não acho que eles estejam tentando fazer um show para ninguém. Acho que eles realmente gostam da companhia uns dos outros. E eles realmente têm coisas que precisam planejar em relação a como lidar com tarifas e sanções e, eu diria, abuso de poder, tentando exercer todo esse poder e forçando países a fazerem coisas contra seus próprios interesses e por aí vai. Acho que o Ocidente está interpretando demais o que eles estão fazendo. Você não acha? Bem, eles estão completamente interpretando isso errado. Quero dizer, isso volta ao que eu estava dizendo, que essas pessoas em Tianjin, esses líderes em Tianjin e Pequim, estão vivendo no presente e no futuro. Nós estamos vivendo no passado. Vemos tudo como parte de algum grande e complicado jogo geoestratégico, que no fim das contas sempre gira em torno de nós. Na verdade, os chineses e os russos, certamente, não sei tanto sobre a Índia aqui, mas os chineses e os russos certamente passaram a se conhecer muito, muito bem nos últimos 20 e poucos anos, especialmente, eu diria, nos últimos 15. E falando do lado russo, eles passaram a gostar dos chineses. Quando fui a Xangai em 2017, a pessoa que foi meu anfitrião era um empresário russo que trabalhava para um banco russo. Ele adorava estar na China. E as pessoas com quem ele estava, todos russos, adoravam estar na China. Eles estavam enfrentando problemas porque ainda havia dificuldades em entender como cada um fazia negócios. Já falei sobre isso muitas vezes, mas também já contei como os russos sempre me disseram, se você negociar com os chineses, pode levar muito tempo. Pode ser muito difícil. Eles são negociadores muito duros.
Mas quando o acordo é fechado, você pode absolutamente confiar que os chineses vão cumprir tudo o que foi combinado. E para os russos, isso é incrivelmente importante. Então eles gostam disso, gostam das interações. Devo dizer novamente, faz um tempo que não vou a Moscou, mas restaurantes chineses estão começando a abrir por lá. Eles gostam de aspectos da cultura chinesa. Sei que já houve exposições de arte chinesa e as pessoas foram e se interessaram por essas coisas. Então o Ocidente está entendendo tudo errado. E para a Rússia, a China é um vizinho. Não é uma terra distante. Quero dizer, pode ser um país enorme, mas quando você está em Moscou, você está muito, muito consciente de que Vladivostok faz parte do seu país, do mesmo país, e que é um país vizinho da China. Então, absolutamente do lado russo, isso é algo de longo prazo. Com certeza é algo de longo prazo. Agora eles estão transferindo seu gás da Europa para a China. É isso que é o Power of Siberia 2. A questão é que esse era o gás que antes ia para a Europa. O Power of Siberia 1 vinha de novos campos de gás. O Power of Siberia 2 vem de campos de gás antigos que abasteciam a Europa e de novos campos de gás no Ártico que estavam destinados a abastecer a Europa. Agora tudo isso está indo para a China. All of that now is going to China. And there is in Russia a huge sense of relief. E há na Rússia um enorme sentimento de alívio, porque finalmente temos um parceiro com quem podemos lidar. Não um parceiro que nos assedia, que faz reivindicações legais falsas contra nós, que adota políticas anticompetitivas ridículas contra nós, que tenta nos forçar a aceitar pacotes energéticos dos quais já dissemos repetidamente que não queremos fazer parte, que depois faz vista grossa enquanto nossos gasodutos são explodidos e então impõe sanções massivas contra nós. Finalmente temos um parceiro com quem podemos trabalhar, com quem podemos negociar, com quem gostamos de lidar e que não está tentando nos intimidar. Quero dizer, você percebe novamente como Xi Jinping foi cuidadoso ao falar sobre a questão da intimidação, algo com o qual os russos estão muito familiarizados, pois têm sido muito intimidados recentemente. Então, do lado russo, há um sentimento de alívio. Mais uma coisa, na SO, Xi Jinping propôs a criação de um banco de desenvolvimento da SO. E a China já propôs. Quer dizer, já existe um banco asiático de desenvolvimento, mas esse é principalmente para países asiáticos. Mas isso é mais amplo. Novamente, o Ocidente vai enxergar isso como uma tentativa de substituir o Banco Mundial e o FMI, mas não é, certo? Acho que o Ocidente sempre comete esse erro. É uma alternativa, não está tentando substituir ninguém, certo? Sim. Bem, nós acreditamos na concorrência, exceto quando é contra nós. Quero dizer, se você está tão preocupado com esse banco chinês, que, aliás, os chineses têm todo o direito de criar, porque a China estaria de alguma forma proibida de criar um banco e fazê-lo para facilitar o comércio e as relações econômicas com outros países. Mas se você está preocupado com isso, torne o seu próprio banco melhor. Melhore seus empréstimos, suas condições de empréstimo. Trabalhe duro e ofereça um produto melhor. Mas não. Isso não é realmente sobre a China querer desenvolver concorrência, oferecer alternativas e fazer essas coisas. Mais uma vez, é tudo sobre nós. É sobre substituir o nosso sistema financeiro pelo sistema financeiro deles. Um jogo de soma zero, que é o que jogamos o tempo todo, e do qual o resto do mundo está ficando muito cansado. Sim, exatamente. Acho que essa mentalidade de jogo de soma zero que o Ocidente tem, eles realmente precisam se livrar disso. Eles realmente precisam mudar sua percepção. É como se de alguma forma o seu ganho tivesse que ser a minha perda. Esse tipo de mentalidade, na minha opinião, realmente não é um pensamento do século XXI. Você está absolutamente certo. Mas esse é exatamente o ponto. Quero dizer, o que estamos fazendo no Ocidente é enquadrar tudo em torno da geopolítica, que tem suas origens, como já discuti muitas vezes, nos conflitos na Europa, nos conflitos interestatais na Europa. Mas vemos tudo, assumimos tudo,
como parte desse jogo de xadrez. E cada movimento feito faz parte do jogo de xadrez em que o objetivo final é conquistar uma vitória geopolítica. A China não pensa dessa forma. Sua história não é assim. Qualquer pessoa que saiba algo sobre a história chinesa pode perceber isso. Certo, sobre a guerra comercial. Então, há um desenvolvimento interessante, certo? Primeiro, o Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos decidiu contra as tarifas do Trump. Basicamente, manteve a decisão do Tribunal Inferior, o Tribunal de Comércio Federal em Nova York, dizendo que essas tarifas são ilegais. Agora o caso está indo para a Suprema Corte, o que todo mundo já esperava que acontecesse de qualquer forma. Segundo o Trump, o motivo pelo qual o Tribunal Federal de Apelações decidiu contra as tarifas dele é porque, segundo ele, os juízes que são contra ele foram indicados por democratas, principalmente, eu acho, indicados pelo Obama. E o outro, se não me engano, tem 72 anos ou algo assim. Houve duas pessoas que apoiaram as tarifas dele, e esses são, pelo que entendi, os indicados pelos republicanos. Agora, se usarmos essa lógica, a Suprema Corte atualmente tem 6 indicados pelos republicanos e 3 pelos democratas. Se for esse o caso, então imagino que a Suprema Corte vai apoiar as tarifas do Trump. O que você acha? Sim, acho que você está certo. Na verdade, esse é o consenso universal aqui na Grã-Bretanha, que a Suprema Corte decidirá a favor do Trump. Tenho que dizer que não sou especialista nessa área do direito, no direito constitucional dos Estados, mas para mim parece absolutamente claro que tanto o Tribunal de Primeira Instância, o Tribunal Comercial, quanto o Tribunal de Apelação estão absolutamente certos. Quero dizer, uma tarifa é um imposto. A única autoridade com direito de impor impostos nos Estados Unidos é o Congresso. O Congresso não autorizou essas tarifas, então elas são inconstitucionais. E o Trump se apoiar em legislação de emergência para impor essas tarifas é torcer o significado dessa palavra muito além de qualquer sentido concebível. Então acho que eles estão absolutamente certos. Mas eu acho que a Suprema Corte dos Estados Unidos provavelmente vai chegar a essa conclusão. E de certa forma, aliás, eu espero que isso aconteça, porque vou te dizer o que eu penso. Acho que um dos motivos pelos quais Trump e outras pessoas em seu governo têm evitado essas sanções esmagadoras que Lindsey Graham e Richard Blumenthal vêm propondo é porque, se a Suprema Corte decidir contra Trump, então eles podem ativar esse projeto de lei. E aí eles vão dizer que todas as tarifas que impuseram derivam sua autoridade desse projeto de lei específico e que, portanto, as tarifas foram autorizadas pelo Congresso. Assim, podemos impor tarifas a qualquer um, em qualquer lugar do mundo, sob a justificativa de que estão negociando com os russos de alguma forma. E eles podem não estar negociando diretamente, mas podem estar negociando indiretamente ou algo do tipo. Agora veja, eu não quero que isso aconteça, porque não quero que seja criado um obstáculo legislativo ou pelo menos uma base legislativa para isso, porque aí seria muito mais difícil reverter no futuro. Quero dizer, você teria que revogar a legislação, e sabemos como isso é difícil. Então eu prefiro deixar a bagunça do jeito bagunçado que está no momento. E aí um futuro presidente pode simplesmente chegar e com um simples ato cancelar todas essas coisas. Então quero dizer, essa é a única razão pela qual, no geral, eu não me importaria se o Trump ganhasse essa, mas é por esse motivo muito específico e por nenhum outro. Uma coisa que percebi é que a Suprema Corte está ficando, sei lá, cada vez mais bagunçada. Neste caso, acho que todo mundo consegue ver que isso é inconstitucional, é ilegal o que o Trump está fazendo. Mas vejo que no passado também houve casos bastante claros. O que a Suprema Corte faz é que ela não decide diretamente para um lado ou para o outro. Ela meio que encontra algum problema processual para devolver o caso para uma instância inferior. Eles já fizeram isso antes. Ou então dizem, ok, esses são os problemas que vemos, não é apropriado, mas em geral não queremos anular tudo. Então eles quase tentam encontrar um meio termo.
Você não acha que isso também é uma possibilidade? Bem, isso está absolutamente correto. E é exatamente isso que a Suprema Corte está fazendo, porque a Suprema Corte está se tornando cada vez mais politizada. Ela está operando dentro de um sistema político muito mais polarizado, um sistema político mais fragmentado. Então, eles estão tomando decisões em casos altamente politizados. Em vez de fazerem o que os juízes deveriam fazer, que é seguir a lei onde ela os levar, eles estão fazendo o oposto. Estão tentando moldar ou remodelar a lei para satisfazer quaisquer pressões políticas que estejam sendo exercidas sobre eles em determinado momento. Isso é mais um sintoma da decadência nos Estados Unidos. Só para te dar um exemplo de como tudo isso é bagunçado, você conhece o Howard Lutnick, o secretário de Comércio? Ele, claro, está pressionando muito, em nome do Trump, por essa questão das tarifas. A empresa dele, bem, agora a Cantor Fitzgerald é administrada pelo filho dele, Brandon, acho que é Brandon Lutnick. Eles estão, na verdade, apostando contra isso. Eles estão oferecendo um serviço para comprar os direitos das tarifas, o que significa que, se você é uma empresa pagando tarifas agora, eles te dão de 20% a 30% do que você está pagando atualmente para comprar esses direitos. Se as tarifas forem derrubadas, você recebe seu dinheiro de volta, mas terá que pagar para eles. Então, se as tarifas não forem derrubadas, eles ganham de 20% a 30% das tarifas que você já pagou. Ou seja, a empresa dele, Cantor Fitzgerald, agora está apostando contra as tarifas, enquanto ele mesmo está defendendo elas. Isso é bem americano, não é? Isso é muito americano. E eu chamaria de corrupto, porque no fim das contas significa que Lutnick ganha de qualquer jeito, o que também é muito americano, aliás. Tenho que dizer, Lutnick, junto com Peter Navarro e Stephen Moore, são 3 pessoas sobre as quais eu acho é muito difícil falar deles, porque meus sentimentos são tão fortes que provavelmente é melhor eu não expressá-los em palavras. Olha, como uma pessoa dessas poderia se tornar secretário? Eu simplesmente não consigo nem começar a entender. Moore agora foi colocado no Federal Reserve. E bem, Navarro está na Fox todo dia, convencendo a Índia de que seria ainda melhor se aproximar ainda mais da China. Porque, quero dizer, as coisas grosseiras que ele está dizendo sobre a Índia são simplesmente fora de série. Quero dizer, é simplesmente incrível que essas 3 pessoas ocupem as posições que ocupam. Outra coisa é que, alguns meses atrás, a mídia japonesa realmente noticiou que, durante as negociações com as delegações dos Alstom sobre as tarifas, havia tanta confusão que os japoneses nem sabiam o que fazer. Por exemplo, Bizant, Lutnick e, além disso, há um representante comercial, o nome dele é Jameson Criar. Os 3 discutiam na frente da delegação japonesa porque não conseguiam chegar a um acordo sobre o que queriam. Eles discutiam na frente deles. Isso foi relatado pela mídia japonesa. Isso não me surpreende. Receio que não me surpreenda. Mas bem, eu não sabia. Aliás, isso não foi noticiado pela mídia aqui na Europa. Mas quero dizer, deveria ser. Quero dizer, esses 3, bem, até mesmo o próprio Bezant, que talvez seja o menos ruim deles. Mas esse grupo de pessoas é, na minha opinião, desastroso. Quero dizer, Stephen Moore, lá na época da guerra comercial de retaliação em abril, tenho certeza de que você se lembra, ele escreveu uma justificativa absolutamente insana para isso, na qual disse que um dos motivos pelos quais todos esses países deveriam pagar tarifas aos americanos é porque os Estados Unidos lhes oferecem proteção. Quero dizer, isso é coisa de Al Capone. Foi simplesmente inacreditável ler aquilo. E sabe, estava lá. E era uma declaração oficial do governo dos Estados Unidos. E foi publicada no site da Casa Branca. Talvez a China devesse usar isso como uma forma de se livrar de todas as tarifas, dizendo, ok, não precisamos da sua proteção. Retirem todas as suas forças militares ao nosso redor, suas bases militares ao nosso redor, assim não pagamos as tarifas. Absolutamente correto. Sim,
Agora, os Estados Unidos parecem estar pressionando por uma reunião antecipada entre Xi Jinping e Trump. Estão até falando em setembro. Então, não há um relatório oficial, mas se você olhar para a Brookings Institution, eles acabaram de publicar um artigo chamado A Contagem Regressiva para uma Cúpula Trump-Xi. Então não vejo nada do lado chinês dizendo algo assim. Você tem a impressão de que os Estados Unidos realmente querem fazer as coisas avançarem? Porque as negociações terminaram em agosto da última vez e eles disseram que em 2 ou 3 meses iriam retomar as discussões. Mas, nesse meio tempo, por exemplo, a soja virou um problema sério agora. Os produtores de soja realmente querem que a China compre soja. E claro, as terras raras ainda são uma questão, etc. Então, tenho a impressão de que os Estados Unidos agora querem marcar uma reunião antecipada com a China. Ou as delegações retomam as negociações mais cedo, ou talvez um encontro direto entre Xi e Trump. Sim, e objetivamente eu apoiaria isso. Eu gostaria de ver o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China se encontrando e resolvendo, ajustando todas essas questões, todos esses problemas. Mas claro, novamente, da forma como os americanos fazem isso, torna tudo muito difícil. Quero dizer, é bem conhecido que Trump tentou marcar uma reunião com Putin por meses antes do encontro em Anchorage acontecer. Então Trump impõe todas essas tarifas à Índia e aparentemente liga para Delhi 4 vezes, quer falar com Modi e fica muito chateado e irritado quando Modi não quer falar com ele. A questão é que todos esses países querem conversar com os Estados Unidos, mas precisam estar em uma posição em que possam falar sobre algo. Ninguém quer ser repreendido, receber sermão, ser mandado fazer as coisas e ser intimidado. E claro, Xi Jinping vai adotar exatamente a postura que você esperaria dele. Ele vai dizer aos americanos, olha, estou feliz em me encontrar com Trump. Claro que estou. Mas antes disso, quero saber sobre o que vamos discutir. Quero dizer, o que exatamente os americanos estão propondo. E isso é algo que eu possa realisticamente discutir nos interesses da China. Porque a China é o país, obviamente, pelo qual tenho responsabilidade. Obviamente, porque China e Estados Unidos são grandes países e têm uma responsabilidade conjunta no mundo. Entendemos a importância de uma reunião. Mas para que haja uma reunião, é preciso que haja um propósito para ela. Eu não acho que os americanos entendam isso, porque acho que especialmente Trump imagina que se ele conseguir se encontrar com Xi Jinping, apenas pela força de sua personalidade, ele vai conseguir fazer com que Xi Jinping, de todas as pessoas, adote seu ponto de vista. Trump, em particular, ele realmente acreditava nisso. Ele é o tipo de cara do arte da negociação. Mas eu acho que os presidentes dos Estados Unidos são um pouco assim em geral. Acho que o Obama também tinha essa ideia de que era muito carismático, que conseguiria o que queria através de influência pessoal. E acho que o Bill Clinton também era um pouco assim, você não acha? Absolutamente. Isso está correto. Quero dizer, os americanos confiam demais no charme, no próprio charme pessoal deles, que eles realmente têm, aliás, e também, ao mesmo tempo, no bullying e tudo isso. E eles acham que grandes nações como China, Índia e Rússia vão, de alguma forma, cair nessa. Então, eles sempre ficam surpresos e irritados quando isso não funciona. Agora, volta ao que os russos dizem sobre os chineses, que você tem que trabalhar com eles. Eles são muito cuidadosos. Eles analisam cada ponto. Você tem que resolver tudo. Mas quando você chega lá, pode confiar totalmente. É assim que os americanos deveriam abordar a China. Eles deveriam se reunir com os chineses. Eles deveriam se reunir com os chineses de boa fé. Eles deveriam analisar tudo, problema por problema. Eles deveriam resolver isso. Deveriam ser muito claros sobre quais são seus verdadeiros interesses, não os interesses fictícios dos jogos de xadrez geopolíticos que sempre jogam. E então poderíamos ter uma reunião adequada, real, entre Trump e Xi.
E sem dúvida, os chineses poderiam fazer todo tipo de coisa que seria realmente útil, quero dizer, genuinamente, construtivamente útil para os americanos. E os americanos poderiam fazer o mesmo pelos chineses. E o mundo seria, no geral, um lugar melhor. Os americanos nunca fazem isso, porque querem entrar às pressas, impor suas ideias, fazer o outro lado concordar com elas, porque novamente para eles é um jogo de soma zero. Eles tratam as negociações como uma batalha para alcançar algum tipo de resultado vitorioso. E nunca haverá qualquer possibilidade de a China jogar esse jogo. É muito frustrante. Sabe, para mim, como sino-americano, eu vejo os dois lados, certo? Para mim parece tão óbvio. Por que simplesmente não acabam com todas essas tarifas sem sentido que estão prejudicando os consumidores americanos? E então, em troca, você faria a China comprar aquela soja e fornecer as terras raras que você quer. E agora, aparentemente, eles também estão discutindo a compra de 500 aviões da Boeing. Quero dizer, tudo isso beneficiaria os Estados Unidos de uma forma muito profunda. 500 aviões, isso é muito emprego para os próximos anos. E a soja? Você sabe, você está realmente prejudicando esses fazendeiros quando a China não compra nada. Tudo que você precisa fazer é acabar com essa bobagem. Digamos, ok, mantenha 10%. Acho que o acordo estaria fechado. Seja com sua visita à China agora, o acordo estaria fechado. Por que eles simplesmente não fazem isso? Para mim, era simples. Bem, por causa de todas aquelas complicações e patologias sobre as quais falamos, que atrapalham. Repito novamente, Sofia, que você aborda isso como uma pessoa chinesa, de uma forma muito pragmática, realista e prática. E a essa altura, deveria estar claro que ao lidar com líderes ocidentais, não apenas os americanos, as coisas nunca são tão simples assim. É muito frustrante, sabe? Então, ok, a guerra na Ucrânia. Agora que o inverno está chegando, sempre que falamos sobre guerra na Rússia ou na Ucrânia, precisamos falar sobre o inverno. Então, o que isso significa para a guerra na Ucrânia agora? Bem, isso significa que os russos vão continuar sua ofensiva. Quero dizer, antes de tudo, devo dizer que nesta parte do mundo, setembro e outubro ainda são bastante quentes. O inverno chega de forma bastante repentina. Você começa a ter um período de chuvas intensas, que geralmente ocorre na segunda metade de outubro. E então, de repente, chegam as geadas. Então, o padrão é que a guerra continuará mais ou menos no mesmo estilo e ritmo durante o outono, no período de setembro a outubro. Depois, geralmente há um período de cerca de 2 semanas com chuva e lama, e o movimento desacelera. Mas então, claro, vem a geada, o solo endurece, muitas vezes o céu limpa, e então os combates recomeçam. E esse foi o padrão nos últimos 2 anos. É um equívoco pensar que as ofensivas russas vão parar no inverno. Não vão. No último inverno, o inverno que acabou de passar, os russos fizeram alguns de seus avanços mais importantes durante o inverno. E eu acho que eles ainda têm pelo menos 6 semanas de combates, basicamente em estilo de verão pela frente. Houve alguns relatos hoje de que uma das cidades que eles estão sitiando, Kupiansk, está a poucos dias de cair. Suspeito que Pokrovsk cairá logo em seguida. Depois haverá uma pausa, como eu disse, quando as chuvas chegarem. E então, no inverno, tudo recomeçará. Teremos mais combates no final de dezembro, janeiro e fevereiro, a menos que haja um cessar-fogo, como às vezes acontece no Natal. Mas se voltarmos ao ano passado, os russos capturaram a cidade fortificada de Avdiivka em fevereiro. Depois houve a grande ofensiva russa e um avanço significativo dos russos durante fevereiro e março, que foram meses de inverno. Parece que não há nenhum acordo, certo? Diplomaticamente não é. Não, estamos em um impasse. Estamos em um impasse. Acho que, novamente, Trump, como eu disse, como discutimos em programas anteriores, superestimou o processo.
Ele falou sobre os russos terem concordado com garantias de segurança para a Ucrânia, e não definiu quais seriam essas garantias. Acho que ficou imediatamente claro que os russos estavam pensando em algo completamente diferente do que os americanos, os ucranianos e os europeus imaginavam. Então, tudo isso parou. E há também a ideia de uma reunião de cúpula bilateral entre Putin e Zelensky, e os russos nunca concordaram com isso. Na verdade, eles ficaram muito irritados com o fato de ter sido sugerido que eles haviam concordado. Então, no momento, tudo está parado. Agora, quando essas cidades começarem a cair, quando Pokrovsk, Kupiansk e outro lugar chamado Severodonetsk começarem a cair, quando parecer que a crise militar que a Ucrânia enfrenta se tornar impossível de negar, then the diplomacy may resume. And there might, at that point, E nesse ponto, haverá mais tentativas por parte do pessoal do Trump de tentar fazer com que os ucranianos comecem a ver a razão e cheguem a algum tipo de resultado negociado. Mas os próprios americanos estão completamente perdidos. Alguns americanos dizem uma coisa, outros dizem outra. O próprio Trump muda de posição literalmente de um minuto para o outro e de uma frase para outra. Quero dizer, ninguém pode ter confiança de que esse processo vai avançar tão cedo, mesmo que haja um colapso no Donbass, que agora começa a parecer cada vez mais próximo. Isso não significa que algo realista vá acontecer. Se eu tiver que dizer, se os ucranianos tivessem juízo, esqueceriam os Estados Unidos. Fariam o que realmente discutimos há alguns meses. Ligariam para a China e diriam, olha, precisamos acabar com esse conflito agora. Você pode nos ajudar? A China ajudaria. Can you help us? China would. Bem, o Zelensky, na verdade, depois do último ataque da Rússia a Kiev, pediu basicamente para a China intervir, dizendo vocês deveriam entrar. Mas ele também foi quem disse, não queremos a China como força de paz, sabe? Então o Zelensky também muda de opinião de um dia para o outro, ao que me parece. Então o que exatamente vocês querem que a China faça? Não está muito claro para mim. Bem, ele quer que a China diga à Rússia para capitular, basicamente, o que obviamente não vai acontecer. E quando Zelensky fala dessa forma sobre a China, ele não está sendo sincero. Eu já cheguei a pensar que ele poderia estar, mas cheguei à conclusão de que não está. Ele faz isso para pressionar os americanos, para que os americanos lhe forneçam mais ajuda. Dizer a China, Acho que os chineses perceberam isso há muito tempo, na verdade. Sim. Ok, então, sobre o Oriente Médio, a Turquia anunciou, acho que no dia seguinte à nossa última conversa, que está cortando todos os laços comerciais e econômicos com Israel. Qual é a sua opinião sobre isso? Por que a Turquia, de repente, ficou tão dura com Israel? Bem, você sabe, isso demorou muito para acontecer. Mas eu acho que a opinião pública turca, ou pelo menos aquela parte do público turco que apoia Erdogan, estava exigindo isso. Quero dizer, eles são muçulmanos. Eles veem o que está sendo feito com seus correligionários muçulmanos em Gaza e nos outros territórios palestinos. E claro, em relação à própria Turquia, agora ela se encontra em um conflito direto com Israel na Síria. Então, acho que essa relação entre Israel e Turquia está se rompendo, e isso levou um tempo. Não acho que o presidente Erdogan quisesse particularmente chegar a esse ponto, mas também não acho que ele sinta que tem outra escolha. Além disso, os Estados Unidos negaram visto a autoridades palestinas para participarem da reunião da Assembleia da ONU. Em primeiro lugar, eles deveriam fazer isso porque eles estão indo para as Nações Unidas, certo? Não para os Estados Unidos. Então não tenho certeza se isso é o mais apropriado a se fazer, mas parece muito claro. E não só isso, eles também suspenderam muitos vistos de titulares de passaportes palestinos, aqueles que têm vistos isso. Então, eles iriam também invadir que os títulos palestinos estão sendo alterados?
Acho que foi algo ultrajante. Acho que foi um enorme abuso do status dos Estados Unidos como país anfitrião da ONU. Acho que isso claramente viola o direito internacional. Acho absolutamente inaceitável. Não é a primeira vez que os americanos fazem isso. Lembro que em 2011, durante o conflito na Líbia, o embaixador líbio na ONU foi basicamente pressionado a desertar e passou para o lado da oposição apoiada pelos americanos. Então Gaddafi, que ainda era o líder legítimo da Líbia na época, o líder internacionalmente reconhecido da Líbia, e é importante ressaltar, reconhecido nas Nações Unidas como o líder legítimo da Líbia, nomeou uma nova pessoa para ocupar o lugar desse embaixador e tentou enviá-lo à ONU para representar os interesses da Líbia. Os Estados Unidos se recusaram a conceder visto a esse homem e mantiveram o embaixador que havia desertado no cargo, contra a vontade do seu governo. Quero dizer, é um comportamento inacreditável. E acredito que eles já fizeram isso em algumas ocasiões desde então. Eles negaram vistos. Sei que negaram vistos a diplomatas russos, ou pelo menos talvez não tenham negado diretamente, mas foram muito lentos em concedê-los. Mas o que acabaram de fazer está em um nível completamente diferente. E isso, eu acho, é por causa da raiva americana, ou pelo menos da raiva do governo Trump, pelo fato de até mesmo países europeus estarem agora se movendo para reconhecer a Palestina como um Estado. O governo Trump e o próprio Trump estão furiosos com isso e querem impedir que aconteça. Acho que isso também mostra que, apesar de tudo, de todos os comentários que ouvimos sobre tensões entre os Estados Unidos e Israel, a realidade é que os dois continuam absolutamente ligados um ao outro, e esse vínculo não enfraqueceu nem vacilou em nada. Bem, digamos que, se os palestinos não puderam participar dessa reunião, aqueles países europeus que dizem que vão reconhecer a Palestina ainda podem fazer isso, certo? Sim, Os Estados Unidos não podem impedi-los. E, eventualmente, claro, acredito que estou certo ao dizer que cabe à Assembleia Geral decidir se a Palestina será reconhecida como um Estado. Se for reconhecida como um Estado, então obviamente terá o direito à representação diplomática adequada e plena. E não acho que isso vá impedir os americanos, que ainda estão impedindo os palestinos de enviarem embaixadores e afins. Mas, claro, isso se tornará uma violação ainda mais flagrante do direito internacional quando acontecer. Você sabe, voltamos ao ISDS. Não acho que se deva subestimar a importância da iniciativa de governança global de Xi Jinping, porque isso vai diretamente ao ponto que acabamos de discutir. Uma das coisas que Xi Jinping estava enfatizando é que devemos respeitar a igualdade soberana, devemos respeitar os Estados e devemos obedecer ao direito internacional. Aqui temos um exemplo perfeito dos Estados Unidos não fazendo nenhum dos dois. Eles não respeitam a soberania dos Estados, nem obedecem ao direito internacional. E fazem isso justamente no local, as Nações Unidas, que é o centro do direito internacional. Que os Estados Unidos simbolizam, eu acho, essa ordem de bloqueio de depósitos também dos Estados Unidos têm, certo? Exatamente. As Nações Unidas foram criadas por iniciativa americana. Foram os americanos que propuseram isso. Sim, cada volta que estamos vivendo muito estranho de desmudante. Absolutamente. Para o mínimo. Outra coisa é que os Estados Unidos estão atacando. De acordo com Marco Rubio e Trump, eles atacaram um barco de drogas venezuelano, matando 11 pessoas. Eles estão fazendo isso só para provocar a Venezuela, ou você acha que eles realmente querem invadir a Venezuela? Bem, vou dizer o seguinte. Se a intenção é simplesmente assediar a Venezuela, o tamanho dessa força naval que eles reuniram parece totalmente desproporcional para isso. E quero dizer, o custo de enviar esses navios de guerra para a costa da Venezuela também.
Não consigo deixar de pensar que há algo mais por trás disso e que algum tipo de ataque militar contra a Venezuela está, o que, aliás, seria mais uma coisa absurda, sendo preparado, porque não vejo outra explicação para reunir uma força tão poderosa dessa maneira. Isso não faz sentido nenhum. Por que eles escolheram a briga? Eu não entendo. Quero dizer, mas é a América. Os americanos sempre sentem que precisam agir, tomar medidas, forçar as pessoas, intimidá-las, ameaçá-las e fazer tudo isso. Eu estava lendo uma postagem que Lindsey Graham, o senador Graham, publicou, ameaçando a Noruega com sanções porque o Fundo Soberano Norueguês estava recusando algum tipo de acordo com a Caterpillar, a empresa americana, porque a Caterpillar tem algumas conexões com Israel. Então o senador Graham ficou absolutamente furioso com isso e estava alertando os noruegueses sobre tarifas, sanções e todo tipo de coisa. Mas você sabe, é simplesmente o jeito dos americanos. Como eu disse, o mundo está ficando muito cansado disso. E novamente, voltando à iniciativa de governança global da SCO e de Xi Jinping, quero dizer, o que Xi estava dizendo é, veja, existe outro caminho. Nós realmente podemos conduzir as relações internacionais de forma diferente. E já está mais do que na hora de fazermos isso. Cada vez mais países ao redor do mundo, tenho certeza de que já são a maioria, concordam com ele. Sim, então estão fazendo birra. É quase isso. Eles não conseguem. Todo dia é como uma criança mimada. Sabe, você tira o biscoito dela e ela quebra os móveis. Né? Não consegue o que quer da Rússia, da China, nem mesmo da Índia. Então faz birra e parte para cima de um país menor. Sabe, eles escolhem países mais fracos para mostrar força. Exatamente. Tão infantil. É. Última coisa. O que você acha do Trump estar envolvido nessa ideia de nacionalizar a Intel, assumindo, sabe, uma participação na Intel, mas também até considerando assumir algum tipo de quase como uma Lockheed Martin nacionalizada? O que está acontecendo? Eu pensei que os republicanos defendessem, você sabe, a livre iniciativa privada. E agora essas são as coisas que eles acusariam o Barack Obama ou o Bernie Sanders de fazer. Mas eles estão muito quietos. Caras. Bem, quero dizer, acho que vai além disso. Na verdade, de certa forma, é diferente do que, por exemplo, Bernie Sanders estava propondo. Não espero que Bernie Sanders jamais teria feito isso. Mas isso não é uma nacionalização genuína, pelo menos pelo que posso ver. É mais uma relação profana, em que interesses estatais e corporativos estão se fundindo. Então você está resgatando e apoiando interesses corporativos e basicamente empresas fracassadas como a Intel, aquelas que, segundo algumas pessoas, são consideradas estrategicamente importantes. Mas mais importante ainda, muitas pessoas investiram muito dinheiro nelas. A Lockheed Martin é outro exemplo disso. Então você os resgata e, ao mesmo tempo, garante uma fatia para si mesmo. Não é uma nacionalização propriamente dita, nem propriedade pública ou estatal, como existe na China, por exemplo. Não é assim. Está mais próximo daquele tipo de estrutura corporativista e oligárquica muito prejudicial que existiu em outros lugares e que notoriamente foi estabelecida na Itália sob Mussolini, sendo chamada de corporativismo lá. Rydek deve ser em os pilares do Estado fascista em Nicaraguá. Sim, alguém até chamou isso de capitalismo com características americanas. Sim, eu estava pensando, sabe, os nazistas, né? Eles eram chamados de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou algo assim. Então, os nazistas alemães também tentaram ser mais, acho que, intrusivos. O governo era mais intrusivo nas empresas privadas, certo? O Mussolini fez isso também.
E agora o Trump tá. Com certeza. Quero dizer, você mencionou a Alemanha nazista. Os nazistas fizeram isso em grande escala. Existia a chamada Hermann Göring Werk, que ocupava uma parte significativa da indústria pesada alemã. E claro, isso era, em teoria, de propriedade pública e fazia parte de algo chamado Plano de 4 anos. O Plano de 4 anos nunca existiu de verdade, era uma mitologia. Mas, na realidade, era novamente uma interconexão completamente corrupta entre a indústria e o Estado. E isso significava que, e isso vai acontecer nos Estados Unidos também, aliás, não tenho dúvidas disso. Havia uma enorme quantidade de corrupção em torno disso, porque obviamente essas entidades não fazem parte de um sistema integrado, industrial e dirigido pelo Estado, como acontece com as empresas na China. Então quero dizer, não há como a Intel se tornar como os fabricantes de chips na China. Simplesmente não vai acontecer assim. Quero dizer, não é disso que se trata. Então, você vai ver dinheiro do governo indo para essas empresas. Pessoas com conexões no governo terão participação nelas. Elas vão lucrar com isso. Tudo vai girar em círculos e isso vai se tornar profundamente corrupto e muito feio. E temo que isso faça parte da tendência que estamos vendo nos Estados Unidos hoje. Corrupção agora se espalhando para o sistema industrial americano, o que restou dele. A Boeing vai acabar desse jeito também. Você acha que o governo Trump, ou talvez a elite dos Estados Unidos em geral, está tentando aprender algo com a China, mas não exatamente? Sabe, eles meio que acreditam que a China tem planejamento centralizado, que o poder é mais concentrado, então é mais eficiente de várias maneiras. Então eles tentam um pouco copiar isso, mas ao mesmo tempo não fazem realmente o que a China faz. Por exemplo, com as utilidades, aquelas empresas importantes que o governo possui, onde o governo tem participação majoritária para poder controlar os preços e garantir que os cidadãos, sejam americanos ou chineses, não sofram com preços altos de eletricidade ou conexão à internet, esse tipo de coisa. Não é isso que os Estados Unidos estão fazendo. Mas será que eles estão tentando aprender um pouco com a China? É isso que eles estão fazendo? Bem, aprender eu acho. Quer dizer, acho que pode haver algum elemento de imitação, se posso colocar dessa forma. Mas os americanos não entendem a China, o sistema econômico chinês, de jeito nenhum. Eles não entendem nenhuma parte disso. Quer dizer, é algo tão completamente diferente da própria forma de organização econômica deles. E dada essa completa ausência de compreensão, e considerando o quanto até mesmo formuladores de políticas americanos tiram muitas de suas ideias sobre a China de charlatães. Francamente, quero dizer, os Gordon Changs e pessoas desse tipo, o que eles vão tentar copiar não terá absolutamente nenhuma relação com o original. Será como noite e dia. O mesmo vale, aliás, para a Rússia. It'll be darkness and light. Same is true, by the way, in Russia. I mean, the Russians, one of the things that happened in the mid-2000s. Os russos, uma das coisas que aconteceu em meados dos anos 2000 foi que Putin decidiu concentrar as indústrias e ele criou a Rosatom, a Rostec, a Rosneft e todas essas empresas. Mas claro, novamente, os russos fizeram isso dentro de um sistema muito estruturado e planejado, que se você entende o sistema econômico russo, que, aliás, é um desdobramento do soviético, quero dizer, isso não é amplamente compreendido, mas o ministro da Economia na época, que era o Belov, que agora é o ministro da Defesa, tinha fortes conexões com o Gosplan. Mas, de qualquer forma, eles sabiam como fazer planejamento e tinham tudo isso. Eles criaram todos os mecanismos de planejamento e os mecanismos adequados. E você pode ver como isso funciona. Então, por exemplo, a Rússia está agora tentando reconstruir sua indústria de chips e vai ter muito mais sucesso do que os americanos. Mas, quero dizer, você sabe, a Rosatom é a principal empresa fazendo tudo isso, e dá para ver como está funcionando. Eu falo da Rússia porque é o país cuja estrutura econômica eu entendo melhor. Mas os americanos simplesmente não entendem nada disso, porque não é assim que eles funcionam. E é por isso que eles fracassam.
Quero dizer, o que eles vão acabar tendo é um híbrido corrupto e estagnado que vai espalhar ainda mais corrupção pelo sistema americano. Porque se você não estabelece a estrutura certa e não tem a mente e a imaginação para fazer acontecer, não vai acontecer. Eles não entendem muito bem. Em algumas áreas, a concorrência é extremamente acirrada. Se você olhar para veículos elétricos, celulares e até chips, há muita competição. O governo não escolhe vencedores ou perdedores. O governo apenas deixa a concorrência fazer o trabalho. Foi assim que a China desenvolveu todas essas indústrias. Acho que nos Estados Unidos, especialmente com o Trump, eles tentam escolher vencedores e perdedores e colocam dinheiro do governo nisso. Isso não resolve o problema real. Como você disse, isso só vai levar a mais corrupção. Sim, sim. Mas é interessante, sabe? Tudo isso é muito, muito, muito interessante. Enquanto os americanos tentam, de certa forma, encontrar seu caminho à medida que o mundo muda ao redor deles. E isso é algo que eu realmente queria. Quer dizer, eu queria dizer, as reuniões em Tianjin e Pequim, e até certo ponto também a reunião preparatória, a reunião dos BRICS em Kazan, no ano passado, porque, na minha opinião, a SCO e os BRICS estão se tornando parte da mesma comunidade de instituições. Isso está remodelando o mundo. Quero dizer, estamos em um momento absolutamente crucial. E eu só queria dizer ao povo da China que a presidência de Xi Jinping em todos esses conjuntos de reuniões muito, muito complexos, quero dizer, muito complexos, com todos esses diferentes líderes com quem ele teve que se encontrar, mantendo todo o processo em andamento, é absolutamente magistral. E ele nunca cometeu um erro. Não. Quero dizer, ele faz parecer fácil, assim como Putin faz do jeito dele. Não é nada fácil. Não. É interessante. Os países vieram, sabe, para os dois eventos. É como se tanto a Armênia quanto o Azerbaijão, os dois foram lá. E isso é meio interessante. Ok. Certo, vamos conversar na próxima semana. Sempre tem muita coisa para abordar. Então, muito obrigado. Foi um prazer. Tenha uma ótima semana. Tenha uma ótima noite. Bye.